Alimentação saudável. Este é o tema do Horizonte Debate de hoje. Participe conosco contando a sua experiência ou fazendo a sua pergunta. Nosso e-mail é horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou pelo telefone 3209-0115. Participam conosco o chefe consultor gastronômico Carlos Pita, a nutricionista funcional Camila Vieira Machado e o médico nutrólogo Fabiano Robert. Caros convidados, retornando ao nosso debate, eu coloco uma questão para o Carlos. Você acha que o brasileiro tem uma cultura gastronômica, como, por exemplo, a gente vê na Itália, como a gente vê na França? Nós temos essa cultura? Temos. Primeiro é o seguinte, que nosso país tem pessoas do mundo inteiro. Então acaba que trazem essa cultura, né, do exterior para cá. E nós já temos a nossa culinária, sabe? E ela é respeitada lá fora. Né? Há pouco tempo eu fiz uma viagem e observei, quando se fala no chefe brasileiro, o tanto que ele é respeitado. Né? Hoje o 7º melhor restaurante do mundo hoje está no Brasil, em São Paulo, e de um chefe reconhecido. Então, assim, existe... na França se despertou mais a gastronomia, né? Depois foi para a Espanha. Sim, mas o que você destacaria, por exemplo, na gastronomia brasileira? Não existe um formato próprio, porque a nossa gastronomia é muito rica. O que destaca é essa riqueza. A criatividade talvez. A quantidade de ingredientes que você acha no sul, que você acha no norte, que você encontra no nordeste, no centro-oeste, a variedade de frutas, legumes, é muita coisa para É muita criatividade. Os italianos, quando vêm aqui, por exemplo, a pizza Quattro Stagioni na Itália, seja no sul, no centro, no norte, ela é igualzinha, há anos. Porque o italiano não aceita mudança. Pois é. Vem da nona receita, da mama, e aquilo segue. Quando eles chegam aqui, que eles veem que tem pizza de banana, sabe? Eles falam, meu Deus, que coisa! Pizza de chocolate. Pizza de chocolate. Ficam loucos, né? Mas é isso que é o interessante no Brasil, a gente poder ter essa diversidade. Tá certo. Doutor Fabiano, o que dizer, por exemplo, das dietas com algumas substâncias? É sabido que hoje determinadas substâncias estão sendo proibidas no Brasil e no mundo inteiro. O que o senhor diria sobre isso? Que cuidados a pessoa deve ter? A colocação seria em torno dos medicamentos. Isso. Sim. Os medicamentos, eles têm uma indicação que é protocolada pela Organização Mundial de Saúde e por vários outros consensos. A gente tem, por exemplo, o consenso latino-americano, onde são abordados os pacientes e as situações onde esses medicamentos são indicados. Então, principalmente, nós devemos respeitar esses protocolos dentro de trabalhos científicos que embasem o seu uso. A proibição, que recentemente aconteceu no Brasil, ela engloba 3 medicamentos, que são os ditos inibidores de apetite. O Conselho Federal de Medicina coloca tal decisão como uma atitude unilateral e arbitrária, uma vez que os trabalhos apresentados pelas organizações, pelas entidades ligadas ao tratamento de obesidade foram desconsiderados, né? E eu entendo que muitos pacientes necessitam do uso de alguns medicamentos. Lógico que é muito importante, principalmente, que uma orientação alimentar seja dada, né? E por um profissional qualificado, um nutrólogo ou um nutricionista, que oriente a condução dessa dieta do paciente. E eu entendo também que se o medicamento for prescrito de maneira consciente, após uma avaliação de uma anamnese, de um exame físico, de exames laboratoriais bem realizados... Uma avaliação criteriosa. Exatamente. Se o paciente vier a ter algum efeito colateral, é comum isso a qualquer tipo de medicamento, mas se tiver uma análise criteriosa antes, esse efeito colateral vai ser brando e facilmente reversível. O Felipe Augusto, do bairro São Geraldo, quer saber como não ingerir muitos agrotóxicos, principalmente quando come os vegetais crus, para não perder os nutrientes. Camila. Bom, a gente difícil, né? Mas ele ainda colocou aqui muitos agrotóxicos. Na verdade, a gente estava até conversando sobre isso antes do programa começar, sobre a sazonalidade, né? Das frutas, das verduras, que hoje em dia, em todo período, o ano inteiro, você encontra manga,
morango, e a gente tem que observar as frutas da estação. Então, realmente, um morango nessa época do ano, que não é a época dele, ele vai ter uma quantidade maior de agrotóxico. Tentar observar que em Belo Horizonte já existem as feiras de produtos orgânicos que acontecem em bairros distintos cada dia da semana. Então, é de fácil acesso. Observar o tamanho dessas verduras, desses legumes, quanto é diferente uma cenoura cheia de agrotóxico de uma cenoura que não tem agrotóxico. Então, é tentar raciocinar e buscar aquilo que é mais natural. Agora, hoje, o mercado oferece muitos legumes sem agrotóxicos. Sim, a gente já tem casas específicas, é claro que... Eles custam um pouquinho mais. Um pouco mais, são mais feinhos. É a lei da oferta e da procura. Se nós começarmos a ingerirmos mais, a consumirmos mais, provavelmente esses produtos terão um preço mais acessível. Um alimento que vem com agrotóxico, adianta lavar o alimento? Sai muito pouco a quantidade. Sai muito pouco. Por exemplo, se a gente pensar no suco de uva orgânico, que ajuda a prevenir doenças cardiovasculares, ele tem a função benéfica do resveratrol, mas o suco que não é orgânico já não é comprovado cientificamente, justamente pela presença do xenobiótico. Nesse sentido, existe uma recomendação para aquelas pessoas que querem praticar a ingestão de alimentos crus, que diz respeito aos cuidados com higiene. É lógico que antes disso é importante que se tenha uma ideia da origem desse produto, dando preferência sempre aos alimentos orgânicos, né, que seriam os alimentos sem agrotóxicos. Mas caso isso não for possível, é interessante que esse alimento seja lavado com uma escova própria, sem machucar, é lógico, e que também uma alternativa interessante seria colocar esse alimento imerso em uma solução com 1 colher de sopa de bicarbonato para cada litro de água durante um período de 30 minutos. Isso garante uma boa qualidade para esse alimento. Agora, é importante, só uma colocação, acreditar que o organismo tem defesas, né? E a gente, como população, pedir alimentos mais saudáveis e deixar de consumir aqueles que a gente já vê propriamente que não são tão interessantes. Ok, Felipe, muito obrigado pela participação. A Débora, do bairro Canaã, tem 53 anos e agora descobriu que endocrinologistas ou nutrólogos são os médicos certos para falar sobre a insuficiência de insulina no pâncreas. Como que é isso, doutor Fabiano? Bem, existe uma condição que no paciente obeso, ele tem uma demanda maior por energia, que seria a glicose, né, o principal mecanismo de energia. E a substância que ele joga a glicose para dentro da célula seria a insulina. E no paciente obeso, devido a uma grande demanda por energia, há também uma produção aumentada de insulina. Isso vai fazer com que o organismo fique exposto a uma situação de hipoglicemia, uma queda da glicose sanguínea. Em resposta a isso, o cérebro cria uma resistência à ação dessa insulina na tentativa de manter o nível de glicose adequado. Só que, por uma falta de comunicação entre cérebro e pâncreas, o pâncreas continua a produzir uma grande quantidade de insulina para tentar vencer a resistência à insulina que foi criada. E isso, consequentemente, vai trazer uma sobrecarga para as células produtoras de insulina que começam a entrar em falência. Então, fala-se que a partir do momento em que a resistência à insulina se estabelece, o paciente pode vir a ficar diabético num período de 10 a 15 anos, caso nada seja feito para controlar o excesso de peso. Carlos, como combinar alimentos agradáveis ao paladar e alimentos nutritivos ao mesmo tempo? Não, como eu falei, primeiro a gente come com os olhos, não é isso mesmo? Então, buscar essa nutrição e fazer com que eles se tornem gostosos, tá? Por exemplo, eu uso muito cozimento a vapor. Você não tira nada, né, de nutrição dos legumes, principalmente, e você continua com a beleza deles e com o sabor. Então, usar, por exemplo, os caldos naturais, fazer os caldos naturais, buscando dos próprios ingredientes e botar sabor. E sabor não é sal. Sabor é tempero. Tempero é o alho, é a cebola, é o alho porró, são as ervas, né? E nós temos hoje um universo grande como manjericão, manjerona, alecrim. Então, buscar esse sabor para esses ingredientes para montar esses pratos. Bacana. A Maria das Graças, do bairro Pompeia, ouviu dizer que é bom
tomar 4 copos de água em jejum e esperar 40 minutos antes da primeira refeição. Isso evitaria a prisão de ventre? É verdade, Camila? Não, de maneira alguma. Na verdade, o que a gente tem que fazer é estimular esse intestino para que ele funcione regularmente. Então, a água ela deve ser tomada no decorrer de todo o dia e colocar as fontes de fibras no decorrer de todo o dia. Não adianta tomar água num só momento. E eu acho que o acreditar também é muito importante, né? Aquilo que você acredita, você já manda o estímulo para que o seu intestino funcione. Nós retomamos no próximo bloco. O Horizonte Debate vai para um rápido intervalo. Aproveite para participar com a gente. Estamos indo para o último bloco. Não saia daí.